Oi pessoal, hoje eu venho dar uma grande notícia. Enfim, vão se iniciar os atendimentos em São Paulo. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, e eu digo grande notícia porque para mim é muito bacana isso, eu estou muito empolgado e foi um projeto maturado durante muito tempo e imagino que para muitos de vocês porque foi algo que me cobraram bastante. Então tá aqui realmente os atendimentos estão organizados e vão se iniciar com regularidade em São Paulo. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho da história, do porquê que demorou um pouquinho mais do que vocês gostariam e até mesmo do que eu gostaria também, e de como vai funcionar mais ou menos esse atendimento para vocês saberem como ter acesso. Bom, a primeira razão que demorou um bocado para eu me convencer de que deveria ir a São Paulo atender em São Paulo capital é porque, como todos vocês sabem, eu falo isso, tenho vídeos aqui no canal disso e falo muitas vezes nas minhas redes sociais, eu sou um grande apaixonado por Brasília. Eu sou nascido e criado aqui em Brasília, eu só saí daqui depois da minha faculdade para fazer a minha formação fora, mas assim que pude, voltei e já estou de volta há mais de 10 anos e amo essa cidade, que é a nossa capital federal. E com esse amor cego, a gente sabe que quando a gente é apaixonado, a gente fica meio cego, sem enxergar outras coisas. Eu não queria dar o braço a torcer de que eu precisaria sair de Brasília. Até porque a gente tem hoje aqui em Brasília uma estrutura maravilhosa. A gente tem os melhores hospitais do país, estão aqui dentro. A gente tem facilidade de locomoção, a gente tem muitas qualidades, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo bastante delas, tá? Nós somos o aeroporto, o segundo maior aeroporto do país aqui de pouso e decolagem, uma facilidade logística muito grande e toda a facilidade e comodismo da minha parte, vai lá, eu admito, pessoal, tá? A minha família tá aqui, eu sou muito ligado à minha família, meus amigos, a maioria deles está aqui e eu valorizo muito a vida e valorizar a vida, eu diria que é valorizar cada tempo que a gente tem, cada segundinho que a gente tem. Então, em cada momento que eu posso curtir com meus amigos, que eu posso estar com a minha filha, com a minha família, com a minha mãe, com a minha esposa, é sempre muito bacana. Então a gente fica meio apegado a isso e não quer ceder, né? Por isso eu demorei tanto para admitir que eu deveria sair de Brasília também e oferecer atendimento fora daqui. Isso ficou mais difícil ainda de eu me convencer depois que, desde o ano passado, a telemedicina foi regulamentada e eu consigo, por exemplo, fazer atendimentos em pacientes de outros continentes através da videochamada. Aí que eu falei, pô, será que eu preciso mesmo ir para São Paulo? Mas eu admito que foi um pouco de... Pensei pequeno, fiquei comodismo aqui de ficar mais perto de casa e precisei amadurecer um pouco essa ideia. Uma ideia que inclusive já era para ter iniciado em março do ano passado, mas com toda essa loucura aí que o mundo enfrentou, os planos tiveram que ser adiados por todas as dificuldades. E realmente, se antes já estava difícil, agora, então, ao longo desse último ano, ficou praticamente impossível, porque a pressão foi muito grande, a cobrança no bom sentido, tá? Eu adoro receber essa cobrança de muitos pacientes me pedindo, muita gente nas redes escrevendo, pô, Inácio, por que você não vem para São Paulo? Vem para São Paulo, queria tanto que você viesse, e eu com essa reticência aí pelas razões que eu falei para vocês aqui no início, tá? E realmente eu parei para refletir e falei, pô, existe uma demanda muito grande, especialmente de pacientes que moram no sul e sudeste. Então, eu estando em Brasília, que é o centro geográfico do país, vamos dizer assim, muitos pacientes do norte, do nordeste e do centro-oeste costumam vir aqui para se consultar comigo ou fazem suas consultas por telemedicina, mas acabam vindo fazer os seus tratamentos aqui comigo, porque para eles é prático, muitas vezes é um voo só, um voo rápido, que não vai dar mais de 2 horas, e eles estão aqui. Aqui seria a escala natural deles. Mas os pacientes, especialmente de Santa Catarina, do Paraná, do oeste do Paraná, da região de Chapecó, Foz do Iguaçu, tem bastante gente, do interior de São Paulo mesmo. O pessoal do interior de São Paulo mandava muita mensagem e para eles é muito mais prático, né? Ir para São Paulo, tá ali do lado, muitas vezes nem precisa pegar um voo, vai de carro. Eu comecei a refletir nisso, que havia essa demanda dos pacientes do sul e sudeste,
Minas também tem bastante gente que vem aqui e que estava me cobrando um pouquinho isso. Então, como essa demanda dos pacientes do Sul-Sudeste estava muito grande, eu refleti e vi que eu tinha que ir. Fora essa demanda enorme dos pacientes de São Paulo mesmo. O interior de São Paulo é imenso. E numericamente eu vi que não era justo eu ficar somente aqui em Brasília. Se a gente for pensar, hoje no estado de São Paulo nós temos, acho que, se eu não me engano, 44 milhões de habitantes. A gente está falando de 1/5 da população brasileira inteira concentrada nesse estado, gente. Então eu comecei a pensar e comecei até a me sentir mal pela história que eu te falei no começo de não querer sair de Brasília. Eu falei, pô, acho que eu estou sendo um pouco egoísta, né? Eu querer que os pacientes venham se tratar aqui, mas eu não vou dar a minha parcela de contribuição. Tudo bem que a gente já se preparou para oferecer a telemedicina, mas 1/5 do país está lá. Tá? Então, grande parte do país acontece no estado de São Paulo, por mal ou por bem. E tanto é assim que não só os habitantes de São Paulo, mas muitos dos pacientes de fora, pessoas que moram no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, até mesmo aqui em Brasília, têm negócio em São Paulo, estão em São Paulo a maior parte do seu tempo útil durante a semana. Então facilitaria muito para todas essas pessoas que eu estivesse em São Paulo para poder consultá-las e eventualmente fazer os procedimentos e cirurgias. Fora o fato de são 2 lugares diferentes, então se eu puder ofertar estar em Brasília com todas as qualidades que eu já comentei e estar em São Paulo, eu sem dúvida abro um leque muito grande de opções para todo e qualquer paciente que precise de uma consulta, ou de um procedimento, ou de um tratamento, seja lá qual for, cirúrgico ou não. Porque aí sim, se eu falei que Brasília é o segundo hub de pouso e decolagem de aviões, de acessibilidade, de parcela de estar contemplando muitos dos principais hospitais do país, São Paulo é o primeiro, tá? Então, nós sabemos que São Paulo ainda contempla os dois aeroportos enormes, o maior aeroporto do país está lá, o maior aeroporto internacional está lá, as maiores redes hospitalares estão lá, o número de hospitais é muito maior e com todas as facilidades que a cidade realmente oferece, o estado oferece. Então, agora eu espero ofertar de maneira mais ampla aí esses 2 locais que eu acho que dá para facilitar bastante a vida de quem tiver interesse em fazer um tratamento comigo. 2 outras coisas que aceleraram esse processo também foi primeiro o fato da gente estar enfrentando, o mundo está enfrentando tudo isso que a gente está vendo. E isso trouxe dificuldades logísticas, a malha aérea piorou muito, então ficou mais difícil das pessoas saírem da proximidade das suas casas para ir se tratar fora. Eu comecei a refletir bastante sobre isso também. E o próprio fato de que pacientes ortopédicos têm uma limitação, uma restrição intrínseca para se locomover bastante, né? Então, quanto mais a gente puder facilitar, melhor. Esses 2 fatores também me fizeram colocar a mão na consciência e decidir por começar o quanto antes em São Paulo. E havia também um pedido dos pacientes em relação a procedimentos não cirúrgicos, como a viscossuplementação, os procedimentos viscobiológicos da medicina regenerativa e tudo isso, porque uma coisa é, muitos pacientes, ok, tenho que operar, vou me programar, pego um avião, pego minha hospedagem, vou ficar em Brasília uma semana e operar com o senhor, doutor. Maravilha. Mas é mais difícil pegar, vir, gastar uma passagem para fazer uma viscossuplementação em meia hora, 1 hora, e ter que voltar para casa. Então, pensando também nesses procedimentos ambulatoriais, procedimentos que você faz e o paciente está liberado logo na sequência para retomar a sua vida, estar em São Paulo facilita bastante, porque muita gente pode ir de carro, vai, faz o procedimento e volta para o seu trabalho logo depois, volta para a sua cidade. Também foi uma coisa que estimulou bastante. Mas eu não posso deixar de dizer que um grande facilitador, e mais do que isso, o estimulante, assim, o que mais me impulsionou e facilitou a minha ida, sob o ponto de vista logístico, inclusive, é o fato de meu grande amigo Bruno Rabelo e o outro grande amigo, Dr. Davi Guzmão, já estarem atendendo em São Paulo há mais de 1 ano. Então, realmente é um desejo nosso e um projeto nosso que vem cada vez mais se concretizando de a gente ofertar para vocês o Grupo Meu Quadril em São Paulo, na capital, na maior cidade do país, tá? Então,
pouco a pouco, cada um no seu tempo, mas a gente está conseguindo efetivar isso. Ainda estamos na campanha ali para o Dr. João Lopo ceder e ir também lá ficar com a gente um pouquinho, mas o fato é que agora, pelo menos, nós já temos 3 dos 4 membros do grupo Meu Quadril na capital, em São Paulo, podendo oferecer para vocês tudo isso que a gente fala nos nossos vídeos, nas nossas lives e, inclusive, a possibilidade de oferecermos tratamentos juntos. 1, 2 membros, 3 membros juntos, os 4 membros juntos, podendo te tratar em São Paulo. Então, realmente, o fato dos amigos do Grupo Meu Quadril já estarem lá facilitou muito. E, é claro, o agradecimento que eu tenho que fazer ao dono da clínica, ao diretor médico da clínica, onde nós estamos atendendo neste momento, que é a Biopen Institute, que é o Dr. João Leite, por ceder para a gente essa possibilidade da gente atender na clínica dele. E ele que possibilitou essa união de nós 3, por enquanto, ali em São Paulo, certo? Então eu tinha que contar essa novidade para vocês. Já digo assim, gente, tem muita gente, algumas pessoas já sabiam que eu estava indo lá, agilizando a parte burocrática, conhecendo a clínica, fazendo uns testes, fiz alguns atendimentos de alguns pacientes que já estavam numa lista de espera há muitos meses pedindo, e alguns pacientes começaram a colocar: Inácio, por que você não vem atender aqui na minha cidade? Por que você não vem atender aqui no meu estado? Vem para o Nordeste, tem uma demanda. Gente, vocês não sabem como é que é a estrutura logística por trás de ofertar um atendimento desse. Então exige tanta coisa por trás que foi isso que eu falei. O fato de já existir esse local em São Paulo, ofertado pelo Dr. João Leite, os colegas do Meu Quadril já estarem lá, tudo isso facilita. É difícil, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá bom? Mas estamos fazendo a nossa parte para possibilitar para vocês o maior leque de opções possíveis. Eu tinha que dar essa notícia para vocês oficialmente, vamos dizer. Estou muito empolgado, muito feliz. Espero poder ajudá-los cada vez mais. E, por enquanto, São Paulo e Brasília, mais aquelas cirurgias e tratamentos conjuntos que a gente faz com cada um dos membros do Grupo Meu Quadril nas suas respectivas cidades. E a maneira como está funcionando é a seguinte: eu não estou lá o tempo inteiro, tá? A minha casa ainda é Brasília, é aqui a minha sede, onde eu estou a maior parte do tempo, oferecendo os atendimentos por telemedicina também, e vou para São Paulo com a regularidade de 1 a 2 vezes por mês, eu devo estar lá quinzenalmente. Ou vou uma vez por mês e passo 2 dias. Os agendamentos todos são concentrados com a minha equipe, a minha assistente pessoal aqui de Brasília, tá? Então quem tem os meus contatos aqui de Brasília, é só falar com ela: queria saber como é que está funcionando em São Paulo, que a gente organiza com a equipe da Biopen, que também é fantástica, e a gente agiliza tudo, certo? Esses testes que eu fiz têm facilitado bastante e eu tenho tido um feedback muito bacana de todos os pacientes. A gente faz uma teleconsulta e eu vou para São Paulo para olhar os exames e fazer o exame físico, ou faz a consulta lá e depois fazemos o retorno por teleconsulta. Tem vários meios para a gente organizar e ofertar para você a maior facilidade possível para que você não deixe de fazer o seu tratamento com quem você deseja. Se assim for, com a minha equipe, ficarei muito satisfeito. Dado o recado, espero vocês ou aqui em Brasília ou lá em São Paulo. É um grande prazer esse projeto novo se concretizando. Estou muito feliz, espero contar com vocês e contar também com a ajuda aqui no canal. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui, coloca os seus comentários, me manda mensagem dizendo o que você achou aí dessa concretização, desse sonho de atender em São Paulo. Se para você foi bom, foi bacana, está de acordo com o que você esperava, dá a tua opinião. A gente aqui sempre tenta atender as sugestões de vocês. E compartilhe esse vídeo com quem você achar que pode ser legal, quem mora ali na região, quem está ali perto, quem tem maior facilidade de ir para lá, quem tem família lá. Olha, o Inácio está lá em São Paulo agora, além de Brasília e telemedicina, está lá. Me ajuda que a gente cresce todo mundo junto. Um grande abraço, muito obrigado por acompanhar o vídeo e te espero lá.